Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou estar explicando a função rotativo do sistema parking. Ok? Já iniciei aqui na tela, a tela principal do rotativo de registrar entrada e saída de veículos. A gente consegue acessar ela acessando o menu esquerdo aqui, rotativo, registrar entrada e saída. E eu já deixei ele configurado com algumas situações que a gente vai mostrar aqui, tá? Então, no caso aqui, eu já deixei 3 veículos no pátio, que aparece aqui na lista principal, tá? Esses 3 veículos, o ticket 2, 3 e 4, estão ocupando as vagas 1, 2 e 3. Esse sistema ele tem uma tela onde, para registrar os veículos que estão entrando no rotativo, a gente digita a placa no campo ali. Vamos colocar uma placa aqui, ó, IYL 9P99. Tá? Clica no botão registrar, ele vai aparecer uma nova tela onde a gente vai identificar o tipo de veículo, a tabela de valores que a gente vai aplicar nele e a vaga que ele vai utilizar. O que eu vou salientar desta tela aqui, tá? Por que tem o tipo de veículo? Porque a tabela de valores, ela pode ser configurada para cobrar valores diferentes pelo tipo de veículo. Então, carro é R$5, moto é 3, caminhonete mais caro. Então, esta tela aqui, ela pede o tipo de veículo. Tabela de valores. Eu posso criar tabelas para convênios, né? Então, eu vou fazer um convênio com a farmácia da esquina, né? Convênio. E daí eu vou ter uma tabelinha, para cada convênio que eu tiver, eu vou ter uma tabela para aquele convênio. Então, depois a gente cadastra uma tabela de convênio. Nesse momento aqui eu só tenho a padrão. E selecionar a vaga a qual a gente vai encaminhar esse veículo que está entrando. Tá? Essa é uma opção que pode ser desabilitada, né? Tem alguns rotativos que entrou e saiu o carro, não interessa a vaga que ele vai colocar. Às vezes nem numeração tem, né? Então, ele pode dar a entrada sem identificar as vagas. No caso aqui, né, eu deixei configurado para identificarmos a vaga em que o veículo vai ser colocado. Então, vamos dar entrada nele aqui. Cliquei em registrar. Ele abre esta tela aqui, que é onde mostra o ticket. Tá? Eu configurei ele para o ticket aparecer na tela, porque eu não consigo demonstrar a impressão no papelzinho da impressora térmica. Mas eu tenho uma foto aqui que eu posso demonstrar. Olha, ali em cima a identificação do ticket, ticket 5, o horário da entrada. Aqui a mensagem opcional, se tu quer colocar no ticket o tempo em que aquele veículo está isento, né? Tem alguns estacionamentos que tem uma tolerância de 5, 10, 15 minutos, tem alguns donos que preferem não ter tolerância. A placa e o código de barras. E aqui embaixo o nome do estacionamento, que também pode ser configurado lá nas configurações. Então esse aqui eu botei para ele aparecer em tela. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês como é que ele seria a versão no papelzinho da impressora térmica. Seria esse da esquerda superior, ali ó, ticket 11, entrada dia 26/8 às 10h28. Né? Aquele ali seria o exemplo do ticket de entrada. Tá, voltando aqui para a nossa tela, a gente, isso de mostrar na tela, não acredito que não é muito utilizado, né? Mas tem essa opção também, se quiser salvar o PDF, tem um botãozinho aqui à esquerda, salvar. Se quiser copiar e mandar para o WhatsApp, é só clicar no copiar e colar lá no WhatsApp que tu consegue enviar. Vamos voltar. Ó, ele deu entrada no veículo aqui, ele está ocupando a vaga número 4, um carro, e demos a entrada nele agora. Como é que a gente dá a saída, tá? Eu não vou conseguir demonstrar aqui a leitura do código de barras, mas, né, nós temos no ticket o código de barras, que é onde tu passa num leitor de código de barras, né, deixa aqui o campo selecionado. Vamos fazer um exemplo de que a gente está dando saída, que está chegando o cliente, né?
do ticket número 2 aqui, ó, o ITY 1256. Então, no momento que eu passar o ticket no código de barras, ele vai digitar a placa aqui, né? O leitor vai preencher os dados da placa. E esse campo, ele é assim, ó, se o veículo não está no estacionamento, ele vai dar entrada. Se o veículo já estiver, ele vai dar saída, né? Então, a gente não precisa indicar se está saindo, se está entrando. Tu coloca a placa ali, se ele estiver no estacionamento, ele está saindo. Se ele não tiver, ele está entrando. Então, ele vai clicar em registrar, né? Na verdade, quando tu passa no leitor de código de barras, automaticamente ele vai clicar no botão registrar. Por isso que é bom ter o leitor para, né, agilizar essa parte, não precisar ficar digitando a placa e nem clicando no botão registrar. No momento que tu pistolou ali, ele digita a placa e automaticamente clica no botão registrar. No caso aqui, eu coloquei uma tabelinha de valores bem baixinha. No caso aqui, ele ficou 45 minutos e 7 segundos e o valor deu R$5. Aqui nós temos as formas de pagamento, que também é configurável. Tá? Eu habilitei elas e habilitei só algumas, eu não coloquei o crédito parcelado ali, por exemplo. Tá? Então, tem estacionamento que vai querer identificar a forma, tem gente que não quer identificar a forma, eu prefiro não ter. Então, se a gente for lá e desabilitar, ela sai dessa tela. Tá? Isso que é legal, né? No momento que tu desabilitou, ele nem influencia ali. Então, esse sistema ele é bom porque ele se adapta, né, à forma de funcionamento do estacionamento. Não é aqueles sistemas que o cara não usa um monte de função, né, e tá tudo ali na tela e ele só vai rejeitando ou dizendo que não tem ou colocando tudo na mesma coisa. Não, esse sistema que se tu desabilitou, ele sai da tela, não fica ali incomodando. E outra coisa legal desse sistema é que ele é o único que eu conheço, pelo menos, tá, que já está integrado com a geração de QR Code Pix. Tá? No momento que tu clicar aqui, ó, eu configurei lá nas configurações dos pagamentos a minha chave Pix. Tá? Então, no momento que eu configuro lá e também me identifico ali o nome do estacionamento, a cidade, o endereço do estacionamento que é necessário, tá? Ele já fica compatível para gerar o QR Code. Tá? Como é que... Não sei se o pessoal aí está muito por dentro, mas o QR Code Pix já pegou aqui no Brasil de uma maneira que muito fácil. Tá todo mundo fazendo Pix e por enquanto é de graça, né? Não sei, daqui a um tempo talvez eles comecem a cobrar, mas por enquanto é muito fácil de usar e ele é de graça. E esse sistema aqui já está integrado nessa tecnologia. Como é que funciona? Aqui nesse QR Code que tu está vendo na tela, tem a tua chave Pix ali. No momento que o teu cliente lê esse QR Code no celular, no aplicativo do banco dele, ele já vai aparecer lá o nome do teu estacionamento, o valor R$5, dizendo que o ticket é o ticket 2, né? Ó, o ticket rotativo número 2. Estou pagando lá o estacionamento, o Estacione Bem, né? Que é o nome desse estacionamento. Então, facilita um monte, né? E quando o cara faz o pagamento no Pix, o dinheiro entra na hora na tua conta, né? Que o Pix, o que é? Pagamentos instantâneos. Então, no momento que ele lê o QR Code, confirmou lá com uma biometria ou com a senha, o dinheiro cai na tua conta, né? E tu vem aqui e dá um finalizar, tá? Então, vamos voltar aqui. Ó. Aqui na tela do QR Code tem várias funcionalidades. Nem sempre o teu cliente vai ter acesso à tela do computador, né? Então, por exemplo, vai ter alguns estacionamentos que o operador ou o segurança vai estar dentro de uma guarita, vamos dizer assim, e o cliente não vai ter acesso à tela. Então, o que vai dar para fazer? Tem o imprimir, que ele imprime na impressora térmica. Aqui no caso, eu coloquei para imprimir na tela, tá? Só que esse QR Code aqui, se tu configurar para o sistema usar a impressora térmica, ele vai imprimir um papelzinho bem pequeno, né, que o operador pode imprimir, passar ao cliente e o cliente, né, lê o QR Code naquele papelzinho ali que o operador vai passar para ele. Tem a opção de mandar por WhatsApp o QR Code, né, e tem a opção do Pix Copia e Cola, que tu passa, por exemplo, por e-mail ou por WhatsApp mesmo, e ele cola lá no aplicativo do banco e ele já identifica que é um pagamento Pix com valor, com a tua chave Pix, né? Já está tudo encaminhado, é só ele digitar a senha e o pagamento é feito. Então, dependendo do estacionamento, vai trabalhar de uma maneira diferente. Esse do copiar para o WhatsApp, depois eu vou fazer um outro vídeo explicando
a função do mensalista, né? E vamos supor que tu tem um cliente mensalista que está na praia e que ele não pode vir aqui te pagar, né? Tu pode gerar o QR Code para ele, manda para ele por WhatsApp, ele lê lá no celular dele, né? Ou o Pix copia e cola e ele cola direto no aplicativo do banco, ele faz o pagamento para ti, tu confere ali na tua conta que entrou e faz o recebimento. Tá, voltando. Então vamos colocar que esse rotativo aqui deu R$5, forma de pagamento é Pix. No momento que eu finalizei, ele gera o ticket de saída, tá? Ticket 2, tem a entrada, a saída, a placa, e o total deu R$5. Aqui eu estou mostrando na tela novamente. Deixa eu mostrar como é que seria o cupom da impressora térmica. Seria esse da direita em cima, ó. É o ticket 4 ali, ó, via cliente, né? Então ali tem o código de barras, porque tem alguns estacionamentos que podem ter um sistema de cancela, né? Então tu tem o código de barras, ele paga, gera o ticket de saída, vai lá, passa o código de barras no leitor da cancela, a cancela abre. Então ele já imprime o código de barras também na saída. Então tá, voltando aqui à nossa tela, fecha essa telinha aqui, pode ver que ele deu saída. Esse sistema aqui, ele tem quais as funcionalidades dessa tela, tá? Vamos explicar. A lista dos veículos que estão no pátio. Se quiser finalizar pelo botãozinho, ao invés de passar o código de barra no leitor, também dá. Tu clica aqui, ele abre a tela de finalização para aquele rotativo. Se tu quiser alterar dados, tu clica 2 vezes no registro e ele abre a telinha de alteração. Ah, o cara deu entrada no tipo de veículo errado, ou tu mandou ele estacionar numa vaga, ele estacionou noutra. Então, tu pode clicar aqui, né, e alterar os dados. Tu pode gerar a segunda via do ticket. Na hora que deu entrada, deu pau na impressora e vou ter que gerar a segunda via. Aí tu vem aqui e clica a segunda via, né? Quero anular o rotativo porque eu lancei com a placa errada. Então, tu vem aqui, clica em cima do veículo que tu quer alterar, no caso esse aqui, né? Vamos anular. Anular esse rotativo, pum, ele saiu da nossa lista. Tá? Então, tem essas funcionalidades. Aqui à direita é a lista de vagas disponíveis em ordem de prioridade, de preferência para estacionar, né? Então, eu prefiro que os carros cheguem e vão estacionando em ordem de vaga crescente. Então, tu deixa, esses botões aqui é para dizer a prioridade, ó. Então, tu pode trocar a prioridade, tá? Porque onde que a prioridade ocorre, né? Quando tu dá a entrada no veículo, ele sempre vai oferecer a vaga que está no topo da prioridade. Então, lá em cima à direita está a vaga número 3. Então, quando tu der a entrada, ele vai dar a entrada na vaga 3. Quando a vaga 3 saiu da lista das vagas disponíveis, né, e ficou aqui no veículo que acabou de entrar. Então, à medida que tu vai dando entrada em veículos, ele vai ocupando as vagas, à medida que os veículos vão saindo, ele vai colocando as vagas disponíveis ali. E aqui embaixo diz, né, tem 3 veículos no pátio e tem 7 vagas disponíveis. No caso aqui, né, eu configurei um estacionamento com apenas 10 vagas. Aqui tem um botãozinho para a tabela de valores, para te olhar, né, se o operador precisar olhar ali. Deixei configurado até 1 hora R$5, tolerância de 5 minutos. Após, a cada hora adicional R$1, ou seja, primeira hora 5 pila e depois R$1 a cada hora. Tá? Uma tabelinha bem camarada, mas só para motivos aqui da gente mostrar como é que funciona. Tá, vamos dar sequência, tá? Aqui é a tela principal do rotativo, tá? Se tu quiser pesquisar rotativos que já foram finalizados, né? Tu precisa olhar o que aconteceu. Tem essa telinha do pesquisar, onde tu coloca o número se tu quiser pesquisar pelo número do ticket, ele pesquisa, ó. Coloquei o ticket número 1. Esse aqui é um ticket que foi anulado, ó. Quando tem um azinho e está em vermelho ali embaixo, ele indica que está anulado, ó. Se a gente clicar 2 vezes, ele mostra lá embaixo, ó, foi anulado esse ticket. Vou pesquisar o ticket número 2, ó. O ticket número 2 é aquele que nós testamos ali, a saída dele, ó. Ele entrou às 1h27, saiu às 2h12, e tu clicando 2 vezes ali, ele mostra os detalhes. Placa, o tempo que permaneceu, o total daquele rotativo,
a vaga que ele estacionou, a tabela de valores e a forma de pagamento. E, inclusive, né, se for necessário, tu pode vir aqui imprimir a segunda via do ticket ou até mesmo anular, né? Ele finalizou, mas ele finalizou errado, né? É um ticket que não era. Aí ele pode vir aqui e anular aquele rotativo. Tá. Também dá para pesquisar por período. Ó, coloquei aqui do dia 7 ao dia 11, pesquisei, vai aparecer toda a movimentação daquele período, ó, do ticket 1 ao ticket 6. Tem dois que estão anulados, tem um que foi finalizado, esse aqui que tem a hora de saída. Então, aqui é a telinha para te pesquisar o histórico do rotativo. Tem essa opção aqui que tu deixa pré-configurado os parâmetros de pesquisa ali, de data, para cada vez que tu entrar na tela. Ah, cada vez que eu entrar na tela, eu quero ver as últimas 24 horas. Então, tu vai deixar colocar ali, né? E ele já vai preencher, cada vez que tu entrar aqui, vai estar preenchido o período das últimas 24 horas. Se tu colocar aqui, ah, não, eu quero ver do início do dia até a hora atual. Então, ele sempre vai pegar do dia à meia-noite até o horário atual. Ah, não, eu quero do início do mês. Tá? Então, tu deixa ali selecionado sempre do início do mês até o horário atual. Então, tem essa possibilidade de configuração. Ok, pessoal, voltando aqui, vamos tirar um relatório. Qual é a função do relatório? Ele é a parte, ele tem um cunho mais financeiro, de ver a movimentação do rotativo de modo financeiro. Vamos gerar um aqui e vamos ver como é que ele aparece. Olha aqui, ó. Eu tirei um relatório do dia 1 ao dia 11 e a quantidade de rotativos que teve foi apenas um, tá? Porque foi o único que eu finalizei. Essa base de dados aqui, ela tá vazia, né? Eu criei só alguns para a gente ver aqui como é que seria. Então, a ideia do relatório é mostrar a movimentação que teve naquele período, a quantidade, o valor total, a quantidade por tabela de valores e a quantidade por forma de pagamento. Tá? Vamos finalizar mais um daqueles que estão ali e vamos ver como é que ele aparece lá no relatório. Ó, esse aqui deu R$5. Vamos dizer que a gente fez ele no débito. Finalizando aqui, ele sai da lista. A gente volta no relatório aqui. Vamos tirar o relatório. Acho que até esse período aqui já pega os dois. Já pegou. Então, ó, tu viu que a gente acabou de finalizar. Então, a quantidade foi para 2, o total foi para R$10. E aqui estão os dois que aconteceram. Ó. Horário da entrada, horário da saída, a forma de pagamento. Um foi em Pix e outro foi em débito. E os valores. Quantidade por tabela, os dois na mesma tabela. E quantidade por forma de pagamento, um é Pix e outro é débito. Então, a ideia do relatório é essa, né? É ter a visão categorizada por tabela, por movimentação e por forma de pagamento. Outra configuração, tabela de valores. Tá? Esse sistema aqui ele trabalha com uma tabela padrão, que é obrigatório. Tá? Se tu usar o módulo rotativo, tu vai ter que ter a tabela padrão configurada, mas tu pode, né, configurar várias tabelas. Então, se tu tiver um convênio com a farmácia e aquela farmácia tu fizer um preço diferenciado para ela, tu pode criar uma tabelinha para ela. Ah, mas eu tenho mais um convênio. Eu tenho um convênio com a tabacaria. Né? E tu pode criar um convênio especial para cada tipo, uma tabela especial para cada tipo de convênio. E daí, uma ideia assim que eu vejo o pessoal trabalhar tu lança aqui, tu já pergunta, tu vai na farmácia? Aí sim, daí lança na tabela da farmácia. Mas quando ele voltar, ele tem que ter carimbado lá na farmácia, né? Ó, convênio com a farmácia. Então, o cara da farmácia vai carimbar o ticket dele. Quando ele voltar, confirmou, está carimbado, então é farmácia. Se ele não trouxe no carimbo, tem na hora de finalizar ali a opção de tu trocar a tabela dele. Então, a ideia é trabalhar com esses convênios, né? Mas mesmo assim, né? Se precisar alterar ali a tabela do cliente, é possível. Vamos criar uma tabela de convênio aqui. Vamos colocar aqui, ó, convênio farmácia. Tá? Acho que farmácia tem acento aqui, mas não vou colocar. Tá? Esse sistema ele tem, tu pode configurar ele de algumas maneiras. Ó. Tu pode configurar em horas, ou tu pode configurar em minutos. Né? Tem alguns estacionamentos que são mais, né, que eles cobram em
em mais faixas, né? Mas tem a opção aqui de horas. E aquilo que eu tinha falado antes. Tu vai cobrar um valor diferente para cada tipo de veículo ou tu vai cobrar o mesmo valor independente do veículo? Tá? Então é para isso que tem aquela opção. Sim, a cada tipo de veículo possui um valor diferente. Vamos clicar em próximo aqui. Aí aqui ele tem ele dá a telinha para nós cadastrarmos as faixas, ó. Como eu coloquei em minutos, ele apareceu um monte de opções aqui. Vamos colocar assim, ó. Até 30 minutos, o carro é R$10, a moto é 5 e a caminhonete é 15, tá? Então, tu viu? Estou trabalhando com valores diferenciados. Então, vamos colocar 1 minutinho só de tolerância para a gente conseguir testar num tempo adequado, né? Então, a tolerância da primeira faixa vai ser 1 minuto. Depois a gente coloca até 1h 15, até 1h a moto é 10 e até 1h caminhonete é 20. E depois, vamos para simplificar aqui, a gente coloca cada meia hora adicional mais R$1. Daí deixa o valor padrão. Mas eu vou configurar só 3 faixas, mas tu viu aqui, vocês viram aqui que é possível cadastrar muitas faixas, né? As opções que ele tem são várias aqui. Então, vai depender de cada estacionamento. Cliquei no salvar. Agora nós temos duas, a tabela padrão e a tabela de convênio com a farmácia. Vamos ver aqui como é que fica na tela do rotativo. Vamos dar entrada aqui num veículo de exemplo, um B23, Pampa Mercosul. Dá o registrar. Ó, aqui agora ele habilitou a tabela de valores. Ó, ele deixou um tracinho ali, porque se eu clicar em registrar, ele não vai registrar, enquanto eu não dizer qual a tabelinha que aquele veículo está entrando. É convênio com a farmácia? Sim. Então, coloca ali que é convênio com a farmácia. Dá um registrar, ele vai gerar o ticket. Aqui no meu computador ele está gerando no segundo monitor e eu tenho que baixar aqui a telinha. Eu ainda não peguei a maneira como configurar o software que eu estou usando para gravar, mas é por isso que eu estou puxando ela de cima, tá? No momento que tu registrar no mundo real ali, né, na prática, que tu registrar o rotativo, ele sempre vai aparecer na tua tela ou vai imprimir na impressora térmica. Tá, então a gente deu entrada aqui, ele está isento por 1 minuto, né, gerou o ticket, e ele entrou aqui na nossa lista, ó, pode ver que ele está na tabelinha do convênio. Tá. Aqui, se tu clicar 2 vezes e precisar mudar o convênio, ó, tem a possibilidade, ó. Então, isso aí fica a critério do operador. Se for necessário, ele tem como configurar isso. Tá, vamos deixar esse veículo aqui e vamos olhar as configurações que nós temos, tá? Que enquanto ele fica tempo ali para cobrar algum valor, a gente vem para cá e vamos dar uma olhada aqui nas opções de configuração. Porque esse sistema aqui, ele permite configurar várias coisas, tá? E acredito que ele vai deixar, ele pode deixar bem da maneira que tu precisa para usar no teu estacionamento. O primeiro menu aqui é identificação, onde a gente tem o nome do proprietário, o nome do estacionamento, o endereço do estacionamento, aqui uns dados de contato, e-mail, telefone, né? E aquilo que eu falei antes, tá? Para a cobrança Pix, esse cara tem que estar preenchido e esse cara tem que estar preenchido. Porque lá dentro do QR Code, nós temos que codificar o nome de quem está cobrando aquele Pix, né? Que no caso aqui seria o Estacione Bem, e qual a cidade. No caso aqui, o exemplo é Porto Alegre. Temos a opção aqui de personalizar a tela inicial colocando um logotipo. Tem alguns clientes que preferem personalizar a tela e não usar esse parking aqui, que é o padrão que vem, né? Então, se tu quiser mandar fazer um logotipo, pode conversar conosco também, a gente faz para ti, se tu já tem uma imagem dele, tu pode personalizar para colocar o teu logotipo aqui, tá? Daí é só selecionar a imagenzinha aqui e clicar em salvar, que ele vai começar a aparecer aqui. Vagas. Aqui, né, se o estacionamento não quiser identificar as vagas, deixa essa opção aqui, não identificar as vagas. Agora, se quiser identificar, daí tem a possibilidade de tu configurar.
Então, a minha primeira configuração eu coloquei da 1 a 10, mas a gente pode colocar inúmeras vagas. Vamos criar sessões aqui, vamos criar a sessão A, da vaga 1 a 20, né? Ou seja, eu tenho a vaga 1, a vaga 10, e eu tenho a vaga A1, a vaga A20. Tá? Vamos criar uma outra sessão aqui, que é a sessão B, que também tem 20 vagas. Então, aqui nós temos 20, 20, 40, 50 vagas, né? Da 1 a 10 e duas sessões ali. Tá? Vamos deixar essa aqui. Vamos ir para o menu rotativo. No menu rotativo, o que nós temos? Identificar as vagas ao registrar a entrada de veículos. Mesmo que tu tenha as vagas configuradas, tu pode desabilitar isso aqui. Tá? Ou seja, o teu rotativo não trabalha com vagas. Tu só trabalha com as vagas no mensalista. Tá? Então, se tu desabilitar isso aqui para o rotativo, tu pode ter as vagas cadastradas, mas ele não vai te pedir ela na entrada do rotativo. Mostrar painel lateral de vagas disponíveis. Tem algum cliente que não quer o painelzinho ali no auxílio, que ele acha que não é relevante. Então, dá para te desabilitar ele. Permitir descontos, se tu quer que o operador, né, de alguma forma, dê algum descontinho, dependendo da ocasião, tem essa opção. Permitir receber valor adiantado. Alguns estacionamentos podem trabalhar assim, né? No momento que tu recebe um valor adiantado, ali no ticket já sai até que horário aquele valor pago é válido, né? Então, se o cara deixou, no nosso caso aqui, se ele deixou R$5, né? Pagos adiantados é válido por 1 hora na tabela padrão. Vamos deixar aqui habilitado para a gente ver lá. Deixar a tabela padrão selecionada ao registrar a entrada. Se tu tem múltiplas tabelas, a gente pode deixar a tabela padrão já selecionada na tela. Então, isso aqui é só para agilizar. Vamos deixar também. Informar o tempo de isenção no ticket. Ou seja, tu quer que informe o tempo de isenção ou tu não quer que informe o tempo de isenção? Tem alguns estacionamentos que preferem não informar. Aqui na aba impressão. Tá? Aqui nós temos algumas opções. Não imprimir, né? Apenas registrar a entrada e saída. Não trabalho com ticket. Essa opção que eu estava demonstrando para vocês, gerar o ticket na tela. Aqui, se tu tem uma impressora térmica Bematec 4200, seleciona essa opção aqui, porque ele usa os drivers nativos da impressora. Ele comunica direto com a porta serial e ele é mais performático, tá? Então, se tu tem ela, que eu acho que é a mais utilizada no mercado, tu seleciona essa opção aqui. Como eu estou sem impressora conectada no computador, ele não conseguiu detectar. Mas quando tu seleciona ali, ele automaticamente detecta ela, imprime o ticket de teste ali, tá? Então, é bem legal. Deixa eu tirar aqui. Ou se tu tiver uma outra impressora térmica que não seja a Bematec 4200, tu pode vir e selecionar aqui. No caso, eu tenho essa Eldin i9. Ela não está conectada aqui, mas ela está instalada no meu computador. Então, eu poderia selecionar ela aqui e ele começaria a imprimir direto nela, tá? Então, vou deixar aqui na tela, porque eu estou sem as impressoras aqui. Mesmo que eu imprimisse, eu não ia conseguir mostrar nesse vídeo, né? Porque eu já deixei a telinha preparada para vocês, né? A telinha dos recibos que aparecem. Quando utilizar impressora térmica, tem uma opção adicional aqui, né? Por exemplo, no rotativo tem o ticket de entrada e o ticket de saída. Então, dependendo da forma como tu vai trabalhar, tu pode não querer ter um ticket de saída, né? Tu pode querer imprimir só a via do cliente, só a via do estabelecimento ou imprimir em duas vias, né? Na saída. Tá? Então, vai depender do jeito que cada estacionamento trabalhar. Então, é por isso que eu disse, ele pode ser configurável de várias maneiras, né? Então, dependendo do estacionamento trabalha de uma maneira assim, estacionamento B trabalha de uma maneira assada, então acredito que essas configurações aqui deixem ele bem legal para o que tu precisa. Pagamentos, tá? Quer identificar pagamentos? Habilita aqui. Não quer identificar? Desabilita. Então, no caso aqui, vamos deixar habilitado, que era o que estava, e aqui tu diz as formas, dinheiro, em débito, em crédito parcelado. Quantas parcelas eu aceito? Até tantas. Qual é o valor mínimo por parcela? Não, no mínimo R$10. Então, o sistema já não permite, né, que tu pague no crédito parcelado um valor menor que 10 pila. Né? Então, ele tem essa opção, mas eu deixo desabilitado. A questão do Pix, né? Se tu habilitou o Pix aqui, coloca a tua chave Pix aqui, que ele vai gerar lá o QR Code
apontando para a tua conta vinculada àquela chave Pix. Tá? Outros. Deixar dinheiro como uma forma de pagamento padrão, ou seja, na hora que tu finalizar lá o rotativo, tá? Tu já quer que dinheiro venha selecionado? Tem alguns lugares que sim, que é só dinheiro que eles aceitam, então já vem selecionado, tá? E olha só que legal, esse sistema aqui, ele já tem uma integração via Bluetooth com a maquininha do PagSeguro, com a Moderninha Pro, tá? Então, se tu habilitar aqui, tu diz a porta de comunicação, que lá nos manuais eu vou colocar ainda como detectar ela, mas ela é nesse padrão, assim, ou é com 1, ou é com 2, ou é com 5, ou é com 6, que é a porta de comunicação que ela vai comunicar. Então, tu habilita aqui, né? Então, no momento que tu colocar lá que vai cobrar no débito, por exemplo, e tiver essa integração habilitada, tu vai clicar lá no débito, ele vai aparecer um botãozinho, daí, cobrar na maquininha. Daí tu clica ali, ele vai ativar a maquininha via Bluetooth, vai aparecer o valor na maquininha, vai aparecer que é débito, e no momento que a maquininha finalizar, ele volta uma comunicação para esse sistema aqui, ele finaliza e sai o ticket de saída. Então ela é bem automatizada mesmo, tá? O teu operador não vai errar o valor, não vai errar o tipo de operação, se é débito, se é crédito, tá? E automaticamente vai finalizar o rotativo. Então, bem legal essa funcionalidade. Vou deixar desabilitado, porque eu estou sem a maquininha aqui. Estou ficando sem voz, tá? Vocês me desculpem um pouco. Tomando uma água aqui. E, então, de configurações do rotativo, eu acho que é isso. Ele tem a opção de fazer backup, né? Esse sistema funciona com uma base de dados local. Então, de tempo em tempo, tu faz um backupzinho aqui da tua base de dados, salva na nuvem, salva no teu drive virtual, salva no HD externo, que se um dia o teu computador parar de funcionar, tu vai ter o backup lá para recuperar. Tem questões de segurança, né? Então, não, eu quero que o operador tenha acesso a algumas transações, não a todas, né? Então, tu pode vir aqui, habilitar a senha administrativa, tu cadastra a senha aqui, no caso, eu vou cadastrar uma senha bem simples, e tu pode dar permissões aqui, ó. Ó, habilitei a senha. Por padrão, ela exige a senha ao abrir o sistema. Só que tu pode configurar para que algumas transações exijam a senha. Então não, eu quero que o operador tenha acesso sem senha no rotativo, né, registrar entrada e saída, e eu quero que ele receba o meu mensalista também, tá? Então ele tem essas duas opções que vão estar abertos sem exigir a senha, né, e o resto tudo com senha. Então, dependendo de cada estacionamento, né, vai trabalhar de maneiras diferentes, né? Então, no caso aqui, eu habilitei a senha e ele não vai pedir no registrar o rotativo e nem no receber mensalista, tá? Agora vamos sair aqui. Vamos voltar para o rotativo, ó. Quando eu cliquei aqui, ele acessou sem pedir a senha. Agora, se eu clicar aqui no pesquisar, ó, ele já abriu a telinha pedindo a senha. Então, eu tenho que digitar a senha, aquela que está cadastrada, e eu consigo ter acesso. Vamos finalizar aquele rotativo da tela de convênio. Tá aqui ele, ó, vamos ver. Finalizar. Vocês podem ver que já mudou a tela, né? Eu habilitei lá que permite adiantamento, então no caso aqui não foi adiantado em nada, e também permiti que fosse dado descontos. Então, vamos colocar aqui R$2 de descontos, o valor é R$8. Identificando a forma de pagamento, vou colocar crédito dessa vez. Finalizar, ele finalizou, ó, ele nem abriu a tela do ticket porque eu desabilitei lá, tá? Então ele já deixou já essa configuração. Aqui no painel de vagas, ó, dá para ver que aquelas vagas que a gente configurou, elas apareceram aqui, ó. A gente configurou a seção A e configurou a seção B. Então agora, ó, tem 2 veículos no pátio e 48 vagas disponíveis, tá? O relatório, né, o relatório do rotativo já pede senha. E vamos ver, a princípio tem que ter 3 registros aqui, esse último que a gente fez. Ó, tá ali ele. Ticket número 7, foi a tabela do convênio, entrada e saída, R$10 e R$2 de desconto. Aqui a classificação por tabela,
e aqui a classificação por tipo de pagamento, tá? Então, aqui eu acredito que as funções do rotativo são essas, tá? Esse é um sistema que está sempre em evolução, ele já está na versão 2.02 e à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai publicando as novidades. Ok, pessoal? Então, te espero lá no próximo vídeo que eu vou fazer do rotativo. Um abraço.